Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. O meu nome é Alex Paulo. Prazer muito grande ter você conosco. Muito obrigado desde já pela sua companhia. O nosso canal tem o objetivo de promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós toda semana estudamos aqui uma lição da revista Lições Bíblicas, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o nosso guia de estudos. No nosso quarto trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Jó e a fragilidade humana. Você que é inscrito no canal, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. É muito bom ter a sua companhia. Quero convidar você também para se inscrever no canal, faça parte da comunidade, ative o sininho. E quando você for ativar o sininho, uma dica: ative a opção Todas, para que todas as notificações de vídeos novos cheguem até você. Todos os vídeos novos, assim, serão notificados para você assim que eles forem publicados. Tá ok? Vamos juntos? Curta o vídeo, comente, enfim, o canal é seu. O nosso desejo é que o nosso canal seja um instrumento de bênçãos em sua vida. Seja um canal realmente onde você possa prosperar no estudo da Palavra de Deus. Vamos juntos? Então, vamos lá. Vamos para mais um tema, vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E chegamos à nossa lição número 11. Estamos na 11ª lição. Estamos encerrando o trimestre. Na verdade, estamos encerrando o ano de 2020. Um ano atípico, um ano diferente, um ano pandêmico, mas que a mão protetora de Deus, que a soberania, graça e misericórdia esteja sobre você. Que o nosso Deus Todo-Poderoso alcance a sua vida e a vida de suas famílias. Nós estaremos no próximo domingo, dia 13 de dezembro, sempre no segundo domingo de dezembro, comemorando o Dia da Bíblia. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, faça essa menção para os seus alunos, faça essa indicação que o segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia, fale alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada. Então vai aqui uma dica para os nossos professores que também acompanham, para nosso orgulho, para nosso prazer, para nosso contentamento, para nossa satisfação, as nossas aulas aqui no canal Ensine Palestra. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó. Ela está inserida no capítulo 32, versículos 1 ao 4, depois capítulo 33, versículos 1 ao 4, capítulo 34, versículos 1 ao 6 e ainda capítulo 36, versículos 1 ao 5. Então nós convidamos você para que faça a leitura na sua Bíblia. Nós não vamos ler aqui todas essas referências, mas se você puder pegar a sua Bíblia, puder pegar a sua revista Lições Bíblicas em mãos, faça a leitura desses trechos, porque é muito importante. Eles dão um pano de fundo para a lição que nós estaremos comentando a partir de agora. Lá no capítulo 32, versículo 1, diz assim: Então aqueles três homens, e os três homens, agora abro um parêntese aqui na leitura, eram Elifaz, Bildade e Zofar. Voltando ao texto, cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Enfim, a conclusão: Elifaz, Bildade, Zofar cessaram seus argumentos. Não possuem agora mais retórica, eles não possuem mais agora palavras, os exemplos cessaram, todos os seus argumentos caíram por terra, um a um. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado daqueles debates acalorados que foram travados entre Jó e seus amigos? O impasse, um grande impasse. O extenso e acalorado debate entre Jó e seus amigos chega ao fim com um grande impasse. Jó se entende como o vencedor dos debates, enquanto que os três amigos não aceitam isso. Para eles, Elifaz, Bildade e Zofar, Jó não confessou o pecado. Simplesmente eles dão o assunto por encerrado, mas ainda certos entre si de que havia um pecado. Pecado esse que Jó ainda não havia declarado. Jó jamais confessaria o pecado na visão deles. Logo, não havia mais motivos para continuar aqueles debates. E agora chega a vez de um personagem muito emblemático entrar no livro de Jó: Eliú. Quem era Eliú? O nome Eliú é uma palavra hebraica muito comum que significa Ele é Deus,
ou ele é o meu Deus. Ele é filho de Baraquel ou Buzita. Baraquel significa Deus abençoa. Buzita identifica Eliú como sendo da família de Naor, o irmão de Abraão. Então aqui Eliú seria o único daqueles que estavam ali na companhia de Jó que era hebreu. Eliú não é citado no início do livro. E depois dos seus discursos, ele simplesmente desaparece de cena. Ele parece sair de cena tão misteriosamente como entrou. Não existem relatos sobre a pessoa de Eliú. Interessante é que Eliú, ele condena a todos. Eliú, ele condena Elifaz, Bildade e Zofar e também condena Jó. Para Eliú não tem inocente ali. Mais do que isso, Eliú fica muito irado, porque os três sábios, eles não conseguiram mais argumentar com Jó. Jó, ele teria saído vencedor daquele debate, mas Eliú não aceita. Assim como Elifaz, Bildade e Zofar, Eliú não aceita essa condição de vencedor para Jó. Segundo a interpretação dele, Jó não era o vitorioso, nem os seus amigos também. Segundo Eliú, ambos estavam errados. Para Eliú, ali não houve vencedor. Eliú, ele entendia que havia sim uma grande falha em Jó. Uma falha que não havia sido confessada. Uma falha contra os desígnios de Deus. Lá em Jó capítulo 32, versículos 2 e 3, nós lemos assim: E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, e acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando o que responder, todavia condenaram a Jó. Então, Eliú não aceitava Jó como vencedor, mas também não aceitava os argumentos de Elifaz, Bildade e Zofar. Para Eliú, que era o mais jovem de todos ali, e por isso ele é o último a falar, porque nós já conversamos aqui a respeito, no mundo oriental antigo, sempre o mais velho tinha a primazia. Elifaz era o mais velho, foi o primeiro a falar. Depois o segundo mais velho, Bildade, e por fim o terceiro mais velho, Zofar. Agora o moço, conhecido como Eliú, começa a falar. Ele é o mais novo, é o mais jovem de todos. E só depois do momento em que cada um pontuou o seu ponto de vista, é que Eliú vai também tecer os seus comentários. Em Jó capítulo 32, versículo 12, nós lemos: Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para Eliú, houve ali um grande fracasso. Elifaz fracassou, Bildade fracassou, Zofar fracassou. Todos eles fracassaram em seus argumentos. Nenhum deles conseguiu extrair de Jó uma confissão. Nenhum deles conseguiu extrair de Jó um arrependimento. E nós vamos lembrar aqui que nos discursos dos três amigos, uma constante acontecia. Jó havia pecado, Jó deveria arrepender-se e só então sua dor iria ter fim. Só então Deus restituiria a sua saúde. Eliú, ele rompe com os argumentos de Elifaz, Bildade e Zofar. Se você perceber no discurso de Eliú, e agora nós vamos pontuar algumas partes de seus discursos, nós vamos entender que Eliú também ele compartilha com algumas informações prestadas por Elifaz, Bildade e Zofar. Ele compartilha também com algumas convicções daqueles três amigos e difere em outras. Então nós vamos pontuar algumas coisas agora aqui para que você tenha uma maior evidência sobre a teologia de Eliú. Mas a figura de Eliú é controversa. Alguns comentaristas entendem que Eliú não faria parte do contexto dos diálogos travados entre Jó e seus três amigos. Para alguns, ele fora plantado ali. Exatamente, ele fora plantado ali. Alguns argumentos dos que defendem essa tese. Em nenhum momento anterior do livro, o nome de Eliú é citado. Deus conversa com Elifaz, Bildade e Zofar, porém não tece qualquer comentário a Eliú.
Deus não dialoga com Eliú em nenhum momento. O diálogo entre Jó e os seus amigos correspondem a uma teologia básica. É uma das argumentações desses teólogos. Enquanto que os diálogos de Eliú dizem respeito a uma teologia bem mais refinada, que se assemelharia ao início do processo rabínico. E os que defendem que Eliú também fazia parte, sim, dali do processo, que Eliú também fazia parte, sim, daquele contexto, apontam seus argumentos. Dentre eles, não havia nada sobre Eliú, a não ser nas suas palavras, a não ser em seus discursos, e depois não havia qualquer citação anterior ou posterior a Eliú, simplesmente porque ele era o mais jovem. Em um primeiro momento, ele estaria ali como ouvinte, um espectador, e não como um sábio, papel assumido por Bildade, Zofar e Elifaz. Eliú somente toma a palavra porque estava incomodado com a falta de argumentos por parte dos amigos de Jó. Talvez Eliú tenha chegado ali com um dos três sábios, ou talvez tenha chegado com os três juntos. Nós não sabemos se Elifaz, Bildade e Zofar chegaram juntos na casa de Jó, ou se eles chegaram um a um. Muito provavelmente chegaram juntos, mas a Bíblia não menciona isso. Então, como o texto sagrado não menciona, nós apenas podemos cogitar. Mas, para alguns, Eliú já estava ali quando os amigos de Jó começaram a falar, porém não havia sido citado por ser o mais jovem. Sobre a autoria de Eliú ao livro de Jó, porque muitos argumentam que Eliú teria sido o real escritor do livro de Jó, nós já conversamos aqui na primeira lição. E lá nós falamos que uma das possibilidades, na verdade a mais aceita, é que Moisés teria escrito o livro, mas também uma outra possibilidade seria que o próprio Eliú tivesse escrito o livro de Jó. E alguns teólogos, como o pastor Claudio de Andrade, um dos ícones em matéria de ensino da Assembleia de Deus, entendem que Eliú seria o autor do livro de Jó. Eu vou ler para você agora, textualmente, uma citação do pastor Claudio de Andrade sobre a pessoa de Eliú. Aquele teólogo, embora moço, aparece no auge das discussões entre Jó e seus três amigos, que ele, de modo irônico, classifica como molestos. E estando ali Eliú, ao tomar conhecimento daquelas discussões bastante acaloradas, repreende tanto Jó quanto seus amigos. E no final, como todos nós sabemos, aparece o Senhor Deus, repreende os amigos de Jó, aqueles três senhores ilustres filósofos vindos do Oriente, para consolar o seu amigo, e ali o Todo-Poderoso repreende-os, mas nada diz acerca de Eliú. E se observarmos bem, o discurso de Eliú confunde-se com a fala de Deus. Eliú era um teólogo profundo, divino. A sua experiência com o Todo-Poderoso era aperfeiçoadíssima e ele foi enviado exatamente para guindar o patriarca Jó a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Encerramos aqui a citação literal do pastor Claudio de Andrade. Mas aqueles que divergem da opinião sobre a teoria de Eliú para o livro de Jó dizem que, a partir do discurso de Eliú, o texto, a forma literária muda radicalmente no livro de Jó. Mas então nós não chegamos a um consenso entre os teólogos de quem realmente escreveu o livro de Jó. Mas nós então passamos essas informações que achamos pertinentes para o seu conhecimento. Vamos ao nosso primeiro tópico proposto pela nossa revista: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Primeiro subtópico: Deus é soberano. Segundo subtópico: o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Terceiro subtópico: o mistério da redenção. O pecado de Jó segundo Eliú. Como nós já falamos aqui, para Eliú, Jó não havia confessado seus pecados. E aqui é algo que aproxima Eliú de Elifaz, Bildade e Zofar. Jó havia pecado. Qual seria o pecado de Jó? Os três amigos de Jó apontam várias nuances, várias possibilidades. E Eliú, ele aponta uma única possibilidade que, é claro, acaba por se desenrolar em outras, não é, subdivisões, digamos assim. Mas o principal pecado de Jó, segundo Eliú, seria o orgulho. Realmente, Jó se orgulhava de sua sabedoria, Jó se orgulhava de sua retidão, Jó se orgulhava de sua idoneidade, Jó se orgulhava de ter ajudado os necessitados,
Jó se orgulhava de ter promovido a justiça, Jó se orgulhava da consideração que tinha a respeito de todos que estavam com ele, todos consideravam Jó, todos achavam ele uma pessoa ilustre, todos achavam ele uma pessoa sábia, muitos vinham ao seu encontro pedir conselhos, muitos vinham ao seu encontro pedir ajuda, pedir auxílio, enfim, Jó tinha realmente um orgulho de fazer parte de uma classe idônea, de fazer parte de uma classe sábia. Jó se considerava assim sábio. Então, para Eliú, essa prepotência, e aqui nós temos um desencadeamento do orgulho, Jó mostrava-se inclusive arrogante, segundo o entendimento de Eliú, também oriundo do seu orgulho. Lá no capítulo 33, versículo 1, nós lemos assim: assim na verdade Jó ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Jó agora recebe de Eliú a pedido de permissão para que fale. Então, para Eliú, Jó padecia de arrogância, soberba e por vezes prepotência, sentimentos oriundos do seu orgulho. Jó estava praticamente intimidando a Deus para que esse o respondesse. E Eliú estava colocando Jó em seu devido lugar. Agora, claro, aqui nós temos que também ter uma distinção. Em seu devido lugar, dizendo para Jó que ele era uma criatura e não tinha o direito de exigir nada de Deus. O Criador não deveria satisfações à criatura. Essa é a base do entendimento de Eliú. Eliú não humilha ou subestima Jó. O tom do seu discurso é respeitoso, porém ele é muito firme nas suas convicções. Eliú é convicto em suas palavras, mas ele tem o cuidado de respeitar a pessoa de Jó. Cuidado esses que muitas vezes faltou aos 3 amigos anteriores que haviam discursado. Nesse ponto, a teologia de Eliú é assertiva. Ele coloca a criatura e o Criador em seus devidos lugares. Lá em Jó capítulo 33, versículo 13, nós lemos: por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os teus feitos? Para Eliú, Jó estava contendendo, brigando com Deus. Brigando, logicamente, não no sentido literal, mas uma figura de linguagem que nós vemos aqui Eliú emprestando ali aquele discurso de Jó. Isso para demonstrar que Jó estaria exigindo explicações da parte de Deus. Deus teria que responder às impacientes inquietações de Jó. Porém, ele, o Todo-Poderoso, Deus, estava infinitamente acima do ser humano e da própria compreensão do patriarca Jó. Aqui, mais uma vez, Eliú acerta na mosca. Deus é muito maior que o ser humano. Deus é infinitamente maior em sabedoria. Deus é infinitamente maior que o ser humano em todos os absolutos aspectos. Para Eliú, Jó estaria desafiando a Deus. E o orgulho de Jó, mais uma vez, é aqui retratado por Eliú. Respondeu mais Eliú dizendo, está lá no capítulo 34, versículos 1 ao 2, ouvi vós sábios as minhas razões, e vós entendidos inclinai os ouvidos para mim. Ou seja, Eliú agora diz assim, olha, vocês não conseguiram o seu intento, vocês conversaram, vocês dialogaram, vocês argumentaram, vocês debateram, agora deixa eu falar. Agora é a minha vez de falar. Agora é a minha vez de expor os meus pensamentos acerca do sofrimento de Jó. Tópico 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Primeiro subtópico, a justiça de Deus demonstrada. Segundo, o caráter justo de Deus. Terceiro, a defesa da soberania de Deus. Eliú defendendo Deus. Aqui nós temos mais uma característica que aproxima Eliú de Zofar, Bildade e Elifaz. Os 3 amigos defenderam Deus e agora o próprio Eliú também usa o seu diálogo, na verdade o seu monólogo, porque ele está falando sozinho e depois Jó vai contrapor, mas enfim, ele está dialogando, ele está conversando, ele está aqui emitindo um monólogo, ele está aqui emitindo uma tese acerca do sofrimento de Jó. E um dos princípios dessa tese
é que Deus precisava ser defendido. Deus precisava ser aqui defendido. Assim como os 3 amigos, ele faz essa defesa de Deus. Eliú aqui peca. Eliú aqui erra. Ele também não entendia que Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele é justo e os seus conceitos são divinos. Eliú, ele via Jó como uma pessoa ingrata, uma pessoa que não sabia lidar com o seu próprio sofrimento. Eliú via Jó com um sentimento de ingratidão. Eliú via Jó como alguém que estava afrontando Deus. E agora Eliú, saía em defesa de Deus. Mas Deus não precisa, de novo, que ninguém o defenda. Deus não precisa que ninguém advogue a sua causa. Porque Ele é o juiz. Um juiz divino e um juiz justo. O terceiro ponto da lição, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Primeiro subtópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Segundo subtópico, adorando a Deus da tormenta. Lá no capítulo 33, versículo 7, nós lemos assim: Eis que não te perturbará o meu terror, mas nem será pesada sobre ti a minha mão. Ou seja, aqui Eliú estava dizendo: Jó, eu vou conversar com você, eu vou emitir meus diálogos, eu vou aqui emitir a minha opinião, eu vou aqui emitir os meus pensamentos, eu vou argumentar com você, mas tudo, Jó, vai ser no mais alto nível. Eu vou conversar com você com todo respeito a você, com todo respeito a você, Jó, e toda a sua história, todo o seu legado, toda a sua biografia, Jó, tem o meu respeito. E ele demonstra respeito e consideração para com Jó. Ele pede ao patriarca que empreste os seus ouvidos às suas palavras. Assim como Jó emprestou os seus ouvidos às palavras dos outros amigos, agora pare um pouquinho para ouvir ele. Acalme seu coração para ouvir ele. Fique agora com os ouvidos atentos à sua voz. Interessante que o primeiro a falar, Elifaz, o mais velho, e o último a falar, Eliú, o mais novo, são os únicos que mostram respeito e solidariedade para com Jó. Eles enaltecem Jó, eles enaltecem a sabedoria de Jó, eles enaltecem as obras de Jó, ao contrário de Bildad e Zofar, que são bem menos compreensíveis. Aliás, Zofar é aquele que pega mais pesado, é aquele que realmente agride mais Jó com suas palavras. Mas Elifaz e Eliú, eles são mais amenos para com Jó. Emitem também as suas opiniões, emitem também as suas considerações, mas são mais amenos. E de todos, dos dois, na verdade, mais amenos, se nós isolarmos os dois, nós temos aqui Eliú como sendo aquele mais respeitoso, como sendo aquele que tem cuidado para falar, cuidado para expressar as suas opiniões. E aqui nós tomamos um grande exemplo de Eliú. Aqui nós podemos isolar essa parte aqui e fazer uma aplicação pessoal. Como é importante nós respeitarmos as pessoas. Quando nós, por exemplo, somos chamados para aconselhar alguém, nós somos chamados para ajudar alguém, como é importante o respeito à pessoa, à biografia da pessoa, ao passado da pessoa, ao presente da pessoa, à bagagem intelectual, à bagagem de vivência da pessoa. Como é importante nós respeitarmos o nosso interlocutor. Como é importante nós respeitarmos a pessoa para quem estamos falando. Muitas vezes se entra de sola e já despeja-se uma teologia engessada, como os amigos de Jó fizeram, mas não percebe-se muitas vezes a amizade, a tranquilidade no falar. A pessoa que é conselheira, que é chamada para aconselhar, que é chamada para ajudar, ela deve, em primeiro lugar, ouvir. Ouvir é a primeira dimensão de quem está disposto a ajudar. Ouvir. Ouça com cuidado, ouça com atenção, ouça com respeito. Depois, considere a pessoa, considere os seus atos, considere a sua biografia e após então teça seus comentários. De novo, com muito respeito e com muita tranquilidade, sem deixar de falar a verdade, sem deixar de falar o que realmente precisa ser dito, mas com muita tranquilidade.
se pode dizer a coisa certa com as palavras certas. Se pode dizer a verdade com palavras escolhidas. Isso é muito importante para quem é chamado para ajudar ou aconselhar. E nós, em algum momento da vida, nós somos chamados para ajudar alguém, para aconselhar alguém, para conversar com alguém, ou até mesmo em nossos diálogos corriqueiros, em nossos diálogos cotidianos, quando nós estivermos conversando com alguma pessoa. O respeito ele é fundamental. E aqui Eliú mostra um respeito muito grande para com a pessoa de Jó. Mas também Eliú se mostra um tanto quanto arrogante ao tentar concluir o que os demais não conseguiram, o real motivo do sofrimento imposto a Jó. Eliú se colocava como alguém que dissesse: olha, como vocês não conseguiram resolver a situação, deixem que agora eu resolva esse problema, que agora eu resolva esse dilema, que agora eu resolva esse enigma. Eliú aqui então age com uma certa presunção. Aos seus olhos, os amigos fracassaram em sua missão e ele é aquele que vai resolver todo o enigma por trás do sofrimento de Jó. Segundo a concepção de Eliú, Jó não estava entendendo o real propósito do sofrimento que Deus lhe impusera. Para Eliú, Deus estava dando a Jó uma aula de sabedoria e de majestade. Deus estaria sendo pedagógico para com Jó. O processo imposto por Deus era pedagógico, porém Jó não entendia assim. Para Eliú, Jó não entendia isso. Jó não conseguia alcançar essa sublimidade. E Jó acabara por pecar contra o Criador. Pecar fazendo tantos questionamentos, tantas cobranças, segundo o próprio Eliú, infundadas. Jó estava fazendo infundadas cobranças a Deus e fazendo infundadas justificativas sobre o seu caráter. Então, como nós colocamos Deus na teologia de Eliú? Como Deus é entendido aqui na teologia de Eliú? Bom, assim como seus amigos, ele chama a atenção em seus discursos para a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é majestoso. E ele ainda acrescenta que Deus não precisa responder ao homem. Deus não deve satisfação a ninguém. Isso é verdade, isso é correto, isso é assertivo. Jó estava buscando a satisfação para o seu sofrimento. Jó estava buscando a causa do seu sofrimento. Jó estava procurando respostas que não conseguia alcançar. Questionava, perguntava, reclamava e não conseguia de Deus a resposta. E Eliú dizia: olha, Jó, Deus não vai te responder porque ele não precisa te responder. Ele está muito acima da criatura. Ele não precisa responder a ninguém. Ele não precisa, Jó, dar satisfação a ninguém dos seus atos. Uma resposta deveria ser emitida. Jó pensava assim: uma resposta deveria ser emitida. Argumentos para o seu sofrimento deveriam ser emitidos por Deus, mas Deus guardava silêncio. E esse silêncio incomodava Jó. Para Eliú, as respostas que Jó tanto procurava, para Eliú, as respostas das queixas que Jó fazia, das reclamações que Jó emitia, não viriam. Deus estava calado porque ele estava muito acima do homem e não responderia a Jó, porque não precisaria dar satisfação à criatura sobre os seus atos. Então Jó estava perdendo tempo fazendo tais questionamentos. Uma coisa também que nós temos que entender sobre Deus na teologia de Jó, ou melhor, sobre Deus na teologia de Eliú, é que ele não considerava algo muito importante e fundamental, assim como Elifaz, Bildade e Zofar também não consideravam a bondade e a misericórdia de Deus. Deus era soberano, era sábio e essas qualidades, essas características eram compartilhadas pelos amigos. Porém, eles não mencionavam a graça e a bondade do Criador. Ainda sobre Deus na teologia de Eliú. Assim como Elifaz, Bildade e Zofar, Eliú não entendia, não mencionava
não esperava a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Eles não entendiam Deus como sendo alguém, embora onipotente, embora todo-poderoso, embora soberano, como uma pessoa amiga, como uma pessoa afável, como uma pessoa bondosa, como uma pessoa que está disposta a abraçar, a afagar, a acolher. Eles não entendiam a bondade e a misericórdia de Deus. Lá em Jó capítulo 34, versículo 11, diz assim: porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Aqui mais uma vez nós temos Eliú com uma teologia ainda engessada, assim como os amigos. Ele também era adepto da teologia da justiça retributiva. E agora a gente faz um apanhado aqui da teologia de Eliú, a gente faz um grande resumo da teologia de Eliú e não vê muita diferença da teologia dos demais. Ele é mais, digamos, simpático ao falar, ele é mais cortês ao falar, mas a teologia de Eliú, ela aproxima-se com a teologia dos demais. Ou seja, ele não traz nenhuma novidade para Jó. Ele não traz para Jó nenhum consolo suplementar. Ou melhor, ele ainda, embora sendo mais, digamos, polido ao falar, ele acusa Jó de soberba. Jó estava sendo soberbo ao defender sua própria justiça. Mais uma particularidade, mais uma característica do orgulho, que era o pecado principal proposto por Eliú, no caso de Jó. Praticar a justiça é algo louvável e deve ser seguido por todos. Mas Jó colocava a sua justiça e as suas obras em um alto degrau. Para Eliú, Jó se assentava em um alto pedestal por conta da sua justiça e bondade para com o próximo. Então nós chegamos à conclusão que a teologia de Eliú não é perfeita. Embora tenha um pensamento divergente acerca da motivação do sofrimento imposto a Jó, Eliú também comete falhas ao defender sua teologia. Eliú era frontalmente contrário à intenção de Jó de justificar-se a Deus e de exigir, de cobrar a Deus explicações por aquele problema que ele estava passando. Para concluirmos, praticar a justiça. Devemos praticar a justiça como fruto de alguém que foi renovado por Deus, por alguém que experimenta uma nova vida em Cristo Jesus. Jamais podemos colocar no nosso currículo a nossa justiça e os nossos feitos. Não somos superiores a ninguém por fazer bem ao próximo, ao nosso semelhante. Somos simplesmente cidadãos, dispostos a ajudar a todos. Servos de Deus que têm um prazer em servir a quem precisa. Esse é o verdadeiro papel de quem professa a fé em Cristo. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 15, diz assim: o fazer a justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, ficou até aqui no nosso vídeo. Eu quero convidar você para assistir um outro vídeo que eu vou deixar aí como referência. Vou deixar você também à vontade para ficar aqui no nosso canal, assistir as nossas playlists, isso é muito importante para nós. Não esqueça, inscreva-se, ative o sininho, participe da nossa comunidade e estejamos juntos na próxima semana. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.